E a janela de transferência está fechando. Quarta-feira é o último dia para que o Santos se acerte com jogadores que possuem vínculo com outras equipes. Jogadores que estão sem clube, o prazo é um pouco maior. Vamos falar sobre isso também. A meta do Santos, o Santos tinha estipulado de 6 a 8 contratações para essa janela de transferência, então o Santos está correndo contra o tempo para conseguir bater essa meta e falar também sobre os bastidores da busca por reforços entre Falcão, Rueda e Paulo Turra. E quero saber de vocês aqui nos comentários. Qual posição ou qual jogador em específico você gostaria que o Santos contratasse nessa reta final de janela de transferência? Me fala aqui nos comentários. Vamos à matéria do Globoesporte.com, que o título é o seguinte: perto de Nonato, Santos corre para cumprir meta de reforços na janela. Perto do fechamento da janela de transferências, na próxima quarta-feira, amanhã, o clube corre contra o tempo para acertar com outros nomes. O zagueiro Rua Pablo Vargas, do Milionários da Colômbia, e o meia Nonato, do Ludogorets, da Bulgária, estão perto de serem anunciados pelo Santos. O defensor é aguardado ainda nesta terça-feira para exames médicos e assinatura de contrato no CT Rei Pelé. Ele chega em definitivo ao clube. As negociações do Santos com os búlgaros também caminham bem. O Comitê de Gestão do Peixe já aprovou a contratação de Nonato na maneira como ela vem sendo discutida, por empréstimo. Agora o jogador precisa ser formalizado até quarta-feira. Se as iminentes chegadas de Rua Pablo Vargas e Nonato se confirmarem, o Peixe terá contratado 6 jogadores para o segundo semestre. A diretoria e a comissão técnica gostariam de fechar também com mais um atacante. O prazo, porém, é muito curto. Uma alternativa é tentar contratar algum jogador que está livre no mercado, sem clube. Mesmo após o fim da janela de transferência, poderia ser registrado. Um exemplo de atleta assim é o argentino Roberto Pereira, que está no radar do Santos. O Roberto Pereira está na mira do Santos, Torino, Besiktas, não definiu ainda para onde ele vai jogar. Continuando. Enquanto isso, as negociações para o Santos contratar Júnior Alonso esfriaram. Com 2 zagueiros acertados, o Peixe entendeu que diminuiu a urgência pela chegada do paraguaio que está no Krasnodar. Assim, o clube também não precisa refazer imediatamente o acordo para quitar a dívida pela contratação de Cueva ainda em 2019. Era o que a gente estava falando, quando o Santos fechou com o João Basso e também com o Vargas. Dificilmente o Júnior Alonso chegaria ao Santos, principalmente pela questão salarial. É um jogador que tem um salário muito alto, se comentava cerca de R$1 milhão para contratar o Júnior Alonso, além de ter que se acertar aquela dívida lá de 2019 do Cueva, praticamente à vista, para ter o Júnior Alonso, e mais o valor para ter o Júnior Alonso. Então o Santos teria que desembolsar uma grana que eu não sei se valeria a pena nesse momento, ou reinvestir em outros jogadores. E aí, também temos a matéria da UOL que fala sobre o seguinte: Santos corre por reforços após indecisão entre Turra, Rueda e Falcão. O UOL apurou que a busca do Santos por contratações foi desorganizada. Olha só. O Peixe sabia há meses que precisaria ser agressivo nessa janela e planejou não correr nos últimos dias de prazo. O planejamento não foi cumprido. O primeiro problema foi a saída de Odair Hellmann. O técnico já havia aprovado reforços e todos os nomes foram reavaliados por Paulo Turra. Alguns acabaram vetados. Turra e o coordenador esportivo Falcão e o presidente Andrés Rueda discordaram várias vezes de possíveis novos atletas. Sem consenso, a situação não ia para frente. Turra e Falcão indicaram os jogadores, enquanto outras opções foram levantadas pelos analistas do clube. Muitos foram descartados nas últimas semanas, mesmo com o sim de uma das partes. Os exemplos mais recentes foram de Alan Sonhora e Camano. O meia estadunidense Sonhora era bem avaliado pelo clube, mas Turra vetou. Já Camano, atacante de Guiné, tinha Falcão como entusiasta, mas Turra não se animou. O presidente Andrés Rueda costuma dizer que todas as contratações do Santos passam pelo mesmo processo.
Os nomes são indicados pelo técnico, diretoria, analistas ou empresários e recebem um aval coletivo do clube em termos técnicos e financeiros, antes da assinatura. Na prática, porém, não é bem assim. O Santos depende muito da opinião do treinador e não deixa o processo sob as mãos do departamento de futebol, onde os analistas poderiam avaliar, passar para Falcão e esperar o aval de Rueda nos termos financeiros. Falcão e Turra, então, precisam concordar para uma negociação avançar. Se avançar, o presidente Andrés Rueda e os demais membros do comitê de gestão analisam a viabilidade financeira e votam. No caso de François Camano, foi emblemático. Falcão recebeu a indicação do empresário Luizinho Piracicaba e pediu a contratação do atacante de Guiné. Paulo Turra não se empolgou, mas Falcão insistiu e o presidente Andrés Rueda levou para a votação. Os membros do CG, que não possuem qualquer formação em futebol, avaliaram 5 vídeos e aceitaram a contratação. Rueda, porém, entendeu que seria uma operação cara e não valeria a pena sem o técnico aprovar, e o acordo esfriou. O comitê de gestão é formado pelo presidente Andrés Rueda, o vice José Carlos de Oliveira e os conselheiros Dagoberto Oliva, Rafael Leal e Renato Agopian. Então, desorganização, né? Eu acho que essa é a palavra que resume não só essa janela de transferência, né, mas as outras também, essa gestão em busca de reforços. Já falei aqui 70 mil vezes que eu sou contra você dar esse poder grande ao treinador, dele ter o poder do veto, dele ter o poder de indicar e o cara ser contratado. A gente sabe também que o Paulo Turra indicou a contratação do Léo Cittadini, mas o comitê de gestão acabou vetando, né, pela forma como o Cittadini saiu, entre outras questões que o CG achou que não era viável a vinda do Cittadini. E é complicado você dar esse poder ao técnico. Até falando aqui sobre o Paulo Turra. Torcedor santista, se a gente fizer uma votação aqui, se eu fizer uma votação aqui no meu canal, ou outros criadores também fizerem alguma votação, acredito que a maioria vai querer a saída do Paulo Turra. Ele não é unanimidade sequer dentro do Santos. Quem me garante que daqui a 2 rodadas, se ele perder para Atlético Paranaense, perder para Fortaleza, não conseguir pontuar, que ele vai continuar como técnico do Santos? Então, as decisões de renovações, contratações, venda de atletas, saída, enfim, tem que passar também pelo departamento de futebol e pelos analistas do clube. Ah, Nájila, mas o departamento de análise do Santos é pequeno, não tem tantos profissionais. Então que você invista nesses profissionais. O Botafogo, por exemplo, eu acho que é o exemplo perfeito para a gente dar aqui no momento. Se você olhar os jogadores que o Botafogo contratou, 2 questões. Primeiro, jogadores que, para a maioria, né, que acompanha o futebol, desconhecidos. Mas que os analistas observaram, viram a oportunidade, né, atrelado a parte técnica com a parte financeira, trouxeram para o Botafogo e deram certo. E o mais importante, né, não gastaram tanto. Se a gente colocar as contratações que o Santos fez e as contratações que o Botafogo fez, o Santos gastou mais. Olha a posição que o Santos está, olha a posição que o Botafogo está. Tudo bem que tem questão de treinador, tudo isso que a gente já sabe. Mas é isso. Você tem que investir para profissionalizar mais o Santos, para profissionalizar mais essa parte de observação de jogadores, tanto para a base, você está atento a uma oportunidade, né, como o Atlético Paranaense fez, contratou o Vitor Roque, que estava no Cruzeiro, e olha quanto o Atlético Paranaense vai ganhar agora, né, com a ida do Vitor Roque. Então, o Santos tem que profissionalizar isso. Até aproveitando, né, que é um ano eleitoral, que os candidatos daqui a pouco começam a fazer suas promessas, mostrar a ideia de campanha, eu sinceramente espero um novo presidente que invista pesado. Porque não dá pra gente ficar refém de indicação de treinador. Ah, o treinador gosta, a gente contrata. O treinador não gosta, a gente não contrata. E também tem que ser uma coisa mais organizada. Quando você tem um departamento de análise, você está observando o jogador, você não precisa fazer uma proposta faltando um dia para a janela se encerrar. Faltando uma semana. O Santos, na situação que se encontra desesperadora no Campeonato Brasileiro,
era para começar a primeira semana da janela com bons jogadores contratados. Já para a gente conseguir, né, nesses últimos jogos que passaram, que o Santos não conseguiu pontuar, quem sabe pontuar, porque você já está com um time mais qualificado. Então, o Santos precisa disso, se profissionalizar mais essa área. Porque não é só em relação ao Turra. É o Odair, é Lisca, é Carille, é o Bustos, Olan, qualquer um que passou pelo Santos. Qualquer um que passou pelo Santos. O Guardiola fala muito disso, né? Que ele é contra treinador ter que indicar jogador. Que isso tem que partir de cima. Departamento de futebol, os analistas de desempenho. Enfim, torcer para que nessa reta final, né, de contratações o Santos consiga nos surpreender. É o que a gente espera. E só reforçar aqui a informação, a UOL relembra, né, que atletas livres podem ser contratados até o dia 15 de setembro. Eu lembro que eu tinha dito 15 de agosto, mas só corrigindo, 15 de setembro, tá? Jogadores que estão sem contrato. E outra coisa, Santos ainda está aguardando se vai vender o David, se não vai vender o David, que, né, tá bem, tá interessando bastante o Mônaco da França, o Monaco da França. Enfim, vamos aguardar aí as movimentações nos próximos dias, tá certo? Grande abraço para vocês, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que é super importante. Fui!